Bem, observe este exercício aqui, cujo enunciado diz: mostre que a função f dada por f de x igual a x mais 1 sobre x ao quadrado é contínua em 1. Antes de eu prosseguir, convém observar que esse exercício está na seção de um livro que até essa seção não apresenta o conceito de limite, apresenta somente o conceito de continuidade. E não apresentando o conceito de limite, não apresentando a definição de limite, não descreve as propriedades operatórias do limite, não descreve a relação entre os dois conceitos, entre o conceito de continuidade e o conceito de limite. Também não apresenta, portanto, a diferença sutil entre os dois conceitos. A seção apresenta a definição de continuidade por epsilon e delta, e pede que o exercício seja resolvido, que a demonstração seja feita usando essa definição, à luz dessa definição, que é essa definição aqui, definição que diz: sejam P um número real e F uma função. Dizemos que F é contínuo no número real P quando o número real P pertence ao domínio de F. E para cada epsilon positivo, existe um delta positivo tal que x no domínio da F e x menos P no domínio da delta, e x menos P, x no domínio da F, e x menos P em módulo menor que delta, implica f de x menos f de P em módulo menor que epsilon. Momento. Uma águazinha. Ou seja, a grosso modo, essa definição diz o seguinte: f é contínua em P quando qualquer proximidade f de x de f de P for consequência de alguma proximidade x de P. Ou seja, quando eu puder fazer o valor f de x ficar tão próximo de f de P quanto eu queira, bastando para isso escolher o x suficientemente próximo de P. Então, é essa definição no livro que deve ser usada para mostrar a continuidade da função f em P, gostando você ou não, tá? Você tem que usar essa definição. Assim, você tem para essa função e esse número real, que é 1, você tem que mostrar isso, que 1 pertence ao domínio de f, isso é trivial, e mostrar que, dado o epsilon positivo, existe um delta positivo tal que x no domínio de f, que é R asterisco, e x menos 1 em módulo menor do que delta implica f de x menos f de 1 em módulo menor do que epsilon. E um exercício desta natureza, envolvendo conceito de continuidade, o conceito por epsilon e delta, ele requer que você comece analisando essa diferença. É a análise dessa diferença que vai, para um epsilon dado, indicar como você deve escolher o delta, tal que esta implicação seja verdadeira. Nesse caso, vamos à função. Então, a primeira coisa que você observa, seguinte: tem-se domínio de f igual a R asterisco. Logo, o mais simples, o 1 pertence ao domínio de f. R asterisco é o conjunto formado por cada número real x, tal que x é diferente de zero. X não pode ser zero. É o domínio da função f. Tá? E vamos à análise da diferença em módulo f de x menos f de 1. Então, observe. Dado x no domínio de f, isto é, x diferente de zero, tem-se f de x menos f de 1 em módulo é igual a que f de x, x mais 1 sobre x2, menos f de 1, que é 2. Mas para o meu propósito, eu vou escrever o 2 como menos 1, menos 1. Tá certo? Menos 2 como menos 1, menos 1. Perdão. Mas isso aqui é igual, portanto, a x mais
1 sobre x2, desculpe, o meu propósito não é esse, isso eu já tenho, tá? Isso fica x menos 1 mais o quê? 1 sobre x ao quadrado menos 1, ok? Que é igual a quê? A x menos 1 mais, com o denominador comum, eu fico com o quê? Com 1 menos x2 sobre x2. Algebrismo simples, tá? Que é igual a, vamos lá, módulo de x menos 1 mais diferença de dois quadrados. 1 menos x2 é 1 ao quadrado menos x ao quadrado, que eu escrevo fatorando como 1 menos x vezes 1 mais x sobre x2. E aí, para o meu propósito, eu uso a desigualdade triangular. Desigualdade triangular diz: o módulo da soma é menor que ou igual à soma dos módulos. Portanto, isso é menor que ou igual a módulo de x menos 1 mais o módulo dessa expressão aqui. E aí eu uso as propriedades do módulo como módulo do produto é o produto dos módulos, módulo do quociente é o quociente dos módulos, e escrevo isso aqui, portanto, como um módulo de 1 menos x, que é o módulo de x menos 1, adiantando, vezes o quê? O módulo de 1 mais x, deixa o mais x em módulo, sobre o módulo de x ao quadrado. Tá? O módulo quadrado de x. O módulo quadrado de x é o quadrado do módulo de x. Que é o quadrado de x? Que é o quadrado de x? Mas eu vou escrever módulo de x ao quadrado, tá? Sem problema. Olha, preste atenção e foque no que você demonstrou. Você demonstrou aqui, tá demonstrado aqui, que f de x menos f de 1 em módulo é menor que ou igual a essa expressão, tá? Para despoluir, vamos sintetizar. Vamos colocar o que realmente importa. O que é que está demonstrado aqui? Está demonstrado que o módulo de f de x menos f de 1 é menor que ou igual a esta expressão. Para todo x diferente de zero. Então, faça uma última leitura que eu vou apagar e vou botar só o que interessa, tá? Que é a desigualdade. Apago aí, isso é perfeito didático, para facilitar a visualização. Olha o que eu tenho demonstrado. O módulo dessa diferença é menor que ou igual a essa expressão. Mas antes, eu ainda vou escrever assim, ó. Eu vou colocar o módulo de x menos 1 em evidência, que fica igual a quê? A 1 mais o quê? Módulo de 1 mais x sobre módulo de x ao quadrado vezes o módulo de x menos 1. Certo? Certo? Então, veja o que eu tenho. Veja o que eu tenho. Vou apagar tudo e vou colocar o interesse. O que eu demonstrei? Eu demonstrei que esse módulo aqui é menor que ou igual a esta expressão. Então, olha, vamos focar no que eu tenho. Eu não podia colocar isso direto, porque senão ia aparecer adivinhação. Então, isso aqui é menor que ou igual a 1 mais o quê? Módulo de 1 mais x. Já está gravado, está no vídeo. Se você esquecer, estará no vídeo, é só voltar. Tá? Vezes o quê? O módulo de x menos 1. Certo? Tá aqui? Essa expressão. Ótimo. Então, pronto. Então, apago o que está aqui. Vai ficar só o que eu quero. E não precisar sair, mexer com a câmera. Então, eu tenho essa desigualdade. E aí, para conseguir o que eu quero, que é isso aqui, ó, que é isso aqui, que é demonstrar isso, o nome de f está claro, né? Que é, dado f existe delta tal que essa implicação é verdadeira, basta eu encontrar uma cota superior, um majorante, para essa expressão aqui no parênteses, em alguma vizinhança aberta e estrita de 1. E como eu consigo isso? Eu consigo da seguinte maneira. Olha aqui. Então eu coloco, além disso,
além disso, dado x diferente de zero, você tem a seguinte implicação. A implicação é essa, ó. Dado x diferente de zero, a implicação é essa. X menos 1 menor que 1 meio, implica menos 1 meio menor que x menos 1 menor que 1 meio. Em verdade é uma equivalência, é a recíproca verdadeira, mas vamos deixar só a implicação que serve para o que eu quero. E numa desigualdade, se eu somo aos seus termos o mesmo número, a desigualdade permanece. Eu vou somar 1, tá? Então, somando 1, você fica com o quê? Menos 1 meio mais 1, que dá 1 meio, é menor do que x, que é menor que 1 meio mais 1, que é o quê? 3 meios. E isso, portanto, conclui o seguinte. Ora, se o x é maior que 1 meio, o x é positivo, e o módulo de x é x. Então, o módulo de x é maior que 1 meio. Como eu disse, o meu objetivo é achar um majorante para isso aqui em alguma vizinhança aberta estrita de 1. Por quê? Vocês verão. E aí, nessa desigualdade aqui, eu somo 1 a todos os termos, a desigualdade permanece, de modo que eu fico com 1 meio mais 1, 3 meios, menor, eu persigo a minha expressão, menor que x mais 1, menor que 3 meios mais 1, que dá quanto? 5 meios. Mas isso implica o seguinte, você tem o módulo de x ao quadrado é, portanto, maior que 1/4, e o módulo de x mais 1 é positivo. O módulo de x mais 1 é x mais 1. Ele é igual ao seu módulo. Então, o módulo de x mais 1, é menor que 5 meios. Tá? 5 meios. Mais uma implicação é desigualdade de números positivos. Quando eu inverto os termos, a desigualdade troca, a desigualdade muda. Então, você vai ter o quê? 1 sobre o módulo de x ao quadrado é menor que 4, e o módulo de x mais 1 é menor que 5 meios. De modo que você tem a seguinte implicação. O produto desse por esse, estou buscando, perseguindo o meu objetivo, que é achar um majorante para essa expressão em alguma vizinhança aberta e estrita de 1. Então, esse produto aqui, que é o módulo de x mais 1 sobre o módulo de x ao quadrado, é menor que 4 vezes 5 meios, que dá quanto? 10. E, portanto, mais uma implicação, 1 mais o módulo de x mais 1, isso aqui é um termo positivo, certo? Sobre o módulo de x ao quadrado é menor que 11. Tá aí. Então, está demonstrado que se x menos 1 em módulo é menor que 1 meio, essa expressão aqui é menor do que 11. Vamos esquecer, vamos focar no que eu consegui no final. O que eu consegui? Eu consegui mostrar que essa desigualdade implica essa. Tá? Então tá aí, façamos uma leitura rápida. Vou apagar e vou sintetizar, vou colocar o que eu consegui, o objetivo principal. O objetivo principal aqui foi mostrar que essa desigualdade garante essa. Ou seja, uma figurinha. Foi demonstrado o seguinte, reta numérica, está aqui o 1, está aqui quanto é 1 mais 1 meio, 3 meios. 1
menos 1/2. 1/2. Ou seja, eu demonstrei para você que se o x está nesse intervalo, que é uma vizinhança aberta estrita de 1, se o x está aqui dentro, eu tenho essa limitação. Isso aqui é menor do que 11. E isso serve ao meu objetivo. Tá? Então, vamos colocar a implicação principal. A implicação principal, coloca a implicação principal, vou apagar tudo aqui e deixar a implicação principal. Qual foi? X, não precisa apagar isso não, né? X menos 1 menor que 1/2 implica o quê? Implica que essa expressão aqui, essa expressão 1 mais módulo de x mais 1 sobre o módulo de x ao quadrado, isso é menor que 11. Ou seja, se o x está aqui dentro desse intervalo aberto, que é uma vizinhança aberta estrita de 1, essa expressão é menor do que 11. Pronto, porque aí eu faço, dado epsilon, eu consigo escolher um delta para o qual esta implicação será verdadeira. Por quê? Porque eu tenho que, dado x diferente de 0, eu tenho essa desigualdade, e dado x diferente de 0, eu tenho esta implicação. Tá? Coloco só a síntese do que eu consegui. Daí, assim. Agora vamos à implicação que eu quero. Assim, dado epsilon maior do que 0, dado epsilon positivo, certo? Com delta igual ao menor entre dois números. Quais são os números? 1/2, um número é 1/2, e o outro é epsilon dividido por 11. Tá bom? Com delta igual ao menor desses dois números. Vou colocar aqui, tá? Não vou colocar aqui embaixo não, eu acredito que facilita a visualização. Tem-se. Tudo bem. Tem-se, primeira conclusão. Desisti parcialmente da ideia. Tem-se que o delta é positivo, porque o menor de dois números positivos é um número positivo. Sem-se o delta positivo. E, agora sim, agora, x pertencente a R asterisco, que é o domínio da F, e x menos 1 menor que delta, implica o seguinte, implica x menos 1 menor que 1/2, porque o delta é o menor desses dois números, tá? Então, escolhido o delta dessa forma, x menos 1 menor do que delta, x menos 1 é menor que 1/2 em módulo, e x menos 1 em módulo é menor do que epsilon sobre 11. Daí você terá o seguinte, olha essa implicação aqui que eu tenho. Para todo x diferente de 0, x menos 1 em módulo menor que 1/2 implica essa expressão menor que 11. Ou seja, você vai ter como resultado que 1 mais o módulo de x mais 1 sobre o módulo de x ao quadrado, né? Isso aqui, 1 mais isso aqui é menor que 11. Por quê? Porque x menos 1 é menor que 1/2 em módulo. E você continua tendo que x menos 1 em módulo é menor que epsilon sobre 11. Mas se isso é verdade, o produto desse por esse, olha, o produto desse por esse, 1 mais o módulo de x mais 1 sobre o módulo de x ao quadrado, tá? Vezes o módulo de x menos 1 é menor do que 11 vezes epsilon sobre 11, que dá epsilon. Portanto, o módulo de f de x menos f de 1
que por sua vez é menor que ou igual a esta expressão, ó, o módulo de f de x menos f de 1 em módulo é menor que ou igual a essa expressão, e essa expressão sendo menor do que epsilon, é menor do que epsilon. Então, o que está provado? Está provado que, dado o epsilon menor do que zero, escolhendo, por causa na análise anterior, escolhendo delta como sendo o mínimo de quem? De 1 meio e epsilon sobre 11, você tem primeiro que o delta é positivo e x, diferente de zero, e x menos 1 menor do que delta, implica f de x menos f de x menos f de 1 menor que epsilon. Ou seja, só para completar, daí de tudo foi feito, daí, dado epsilon maior do que zero, existe um delta positivo. Quem é esse delta? Ó, o menor entre 1 meio e epsilon sobre 11. Existe um delta positivo, tal que x no domínio da f, isto é, x em asterisco, e x menos 1 menor do que delta em módulo, implica f de x menos f de 1 menor que epsilon. Portanto, por definição, a função f, seria melhor escrever assim, isto diz que f é contínua em 1, mas tudo bem. Portanto, a função f, ela é contínua em 1, tá? Eu já fiz em aula isso que eu vou falar aqui, tá? Eu já demonstrei em uma aula, cujo link eu vou deixar aqui, uma explicação da diferença sutil entre o conceito de limite e o conceito de continuidade, por epsilon e delta. Mas eu prometo que eu vou gravar um outro vídeo, depois eu boto a descrição aqui, ainda não o tenho, tá? Explicando, expondo os dois conceitos, explicando a diferença sutil entre eles. Mas isso fica para um outro vídeo, tá? Importante é que está demonstrado que a f é contínua em 1. Lembre, o início do vídeo eu explico o porquê dessa demonstração, tá? Por conta do contexto onde o exercício está colocado, que é uma seção onde aparece somente a definição de continuidade por epsilon e delta, que é essa definição que aqui aparece. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Estude um exemplo.